Esse é um dia muito especial que o meu coração tá assim palpitando de gratidão. Porque na minha casa, uma das passagens muito queridas é aquela dos 10 leprosos. Todos foram curados, apenas um voltou para agradecer. E hoje é um dia de gratidão, um dia de que eu trouxe uma convidada muito especial, mas ela é muito especial. E a minha gratidão, porque ela é a Márcia. A gratidão é minha, Ana. A Márcia, que eu quero escutar e quero compartilhar com quem me acompanha aqui. Quem é a Márcia? Da onde veio essa mulher? Como que ela inventou a Reinvente? Então eu queria te dar muito boas-vindas. E dizer que a gente está no calendário de Deus, Márcia. Amém. Porque eu sei que hoje é um dia especial para você, né? Amém. Amém. Hoje é um dia especial. E hoje, assim, e você me recebeu no seu podcast num dia muito especial para mim. Que bom. Que a gente não tinha marcado. Eu falei assim, não, Você e viu? foi na véspera de um dia que tava uma ebulição. E você passou aqui, não, vamos passar essa tarde junto. E hoje Deus preparou essa mesa pra gente desfrutar da presença dele, dizer o que Deus fez nesse último ano. Uau, que honra. É uma honra para mim. E é uma honra, assim, porque realmente quando eu te convidei, caiu num dia especial e hoje também é um dia, um ano, né, da morte, da partida, né, do meu marido. E eu fiquei feliz, porque eu falei assim, gente, a gente vai falar sobre isso, a gente fala sobre recomeços, a gente fala sobre conexão, né, dentro do seu podcast. Então eu falei, gente, nós viemos disso. E o Restart Cash, a Reinvente, ele foi criado para trazer pessoas como você, Ana, como você. Meu Deus. Que desperta pessoas, né, que abre essa porta para conexão. Então, quem sou eu? Márcia, quem é assim? Mas eu quero aquela menininha, porque eu sei que o que você está vivendo hoje, Deus já tinha promovido antes do fundamento da terra. Mas quem é a Márcia pequenininha? Como foram seus pais? Como foi a sua história? Pra gente entender o que você está vivendo hoje, eu quero dar 2 passos atrás e chamar essa menininha. Quem foi a Márcia? Você sabe, Ana, que eu sempre... eles sempre me tiveram, eu estou emocionada já aqui. Minha família, eu sou a 5ª filha, né? É uma família de grande. De 8. E aí, eu sempre fui a preferida. Meus irmãos diziam que eu era a preferida do meu pai. Entendeu? E eu acho que eu carreguei essa preferência, sabe? A vida toda. Porque eu falo que eu sou realmente, eu não sei você, mas eu digo que eu sou a filha preferida de Deus, então, desculpa se você não é. E aí eu me sinto assim eu também. me sinto assim, então eu sempre me coloquei como a preferida, sabe? Então, assim, eu sempre procurei, Ana, eu sempre procurei ser a melhor filha, realmente, sabe? Meus irmãos falavam assim, você tira a melhor nota na escola. Você era aquilo, eu era tão apaixonada pelo meu pai que eu queria fazer tudo para agradá-lo, sabe? Vocês são de São Paulo? Nós somos do Paraná, eu sou paranaense, né? Eu nasci, na verdade, em Tamboara. Onde é Tamboara? Tamboara é uma cidadezinha minúscula no noroeste do Paraná, bem próximo de Paranavaí, no Paraná. E aí eu nasci lá e já fui para Terra Rica. Terra Rica é tão grande quanto Tamboara, bem Esse nome, pequenininha. Terra Rica. Terra Rica. Márcia tinha que vir da Terra Rica, né, Fui gente? pra Terra Rica. E aí, com 18 anos, né, meu pai faleceu. Meu pai era polícia militar e ele faleceu numa fuga de presos. E aí eu me senti, como eu disse, que eu me sentia da mesma forma que eu era filha amada de Deus, eu era filha amada dele. Então, quando o meu pai foi, eu perdi o chão. Você sabe? tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Entendeu? E mais meu pai, nós tínhamos uma conexão tão grande que ele dizia que quando ele se aposentasse, era o tempo que eu ia terminar o ensino médio, e eu sempre quis, eu quis fazer direito, e isso foi ele que me despertou. Então, nós íamos fazer direito juntos. Então, meu pai Ele ia estudar com você? Ele ia estudar comigo. Meu pai Que era aquele história. pai que fazia as lições de casa. Mas com 8 filhos e sendo polícia? Meu pai era aquele... Meu pai cansou de ir para a delegacia e deixar a gente fazendo a lição de casa e ir para a delegacia e voltar para conferir a lição de casa. Isso Meu pai era aquele. Minha mãe era aquela que cuidava da casa, que lavava a roupa, que cozinhava, que, sabe? Minha mãe sempre foi aquela... Mas ela não tinha aquele sentar para conversar, para ouvir, sabe? Meu pai era aquele que sentava, ele falava, ele abria a sua cabeça e colocava dentro.
Sabe? Meu pai era esse que você ficava horas e horas conversando. Minha mãe, ela dormia, acordava, falava, vocês não vão dormir, não? Porque ele estava ali contando, ele queria falar tudo. Meu pai, ele sempre quis adiantar aquilo que você iria viver, sabe? Assim, para você não sofrer isso. Ele sempre quis... Com os 8 foi assim ou especificamente com você? Eu percebia que ele fazia com quem buscava, sabe? Na verdade. Ele Isso fez é com tão tudo. forte, Márcia. Ele fazia com quem buscava. Porque Deus, assim, a gente põe nessa figura do seu pai da terra, Deus também, ele tá disponível para todos. Mas quem busca, ele... Exatamente. Então eu tinha isso, eu queria ficar ouvindo. Com ele. Às vezes meus irmãos falavam assim, gente, meu pai fala tanto que eu prefiro que ele me bata, que ele me dê uma surra em vez de ficar falando. Então meu pai era aquele que ele falava para você entender. Que muitas vezes você ia bater e você não iria entender aquilo que ele queria passar, que ele queria fazer você entender. Então eu tinha essa disponibilidade, sabe, de tempo com meu pai, eu queria ouvir. Eu achava ele uma pessoa sábia. Meu pai conhecia da Bíblia, meu pai nunca fez teologia. Ah, você vem de uma família cristã? Sim, meus pais são, minha mãe, eu fui criada na Igreja Assembleia de Deus. Então eu fiz escola dominical, sabe? Eu ia para... Só que como adolescente, eu e meus irmãos. Só que como adolescente, minha mãe era da Assembleia de Deus, uma igreja uma religião de muita doutrina, né? Você não podia passar batom, você não podia pôr brinco, você não podia cortar cabelo, você não podia muita coisa. E eu jovem, 12 anos, 10, até, né, por aí, eu queria me batizar. E eu falava, não, se eu me batizar nessa igreja, eu não vou poder fazer isso. E aí minha mãe levava a gente para lá e a gente tinha que estar... E aí nessa idade e todos os meus irmãos, todo mundo ia para a igreja. E quando a gente chegava em casa, meu pai falava da Bíblia para a gente. Mas meu pai falava com muito conhecimento, sabe? Meu pai foi a primeira pessoa que falou de Deus para mim, assim, com muito conhecimento. E eu tinha a minha bisavó. A minha bisa era a bisa que orava pela família, sabe? A minha bisa era aquela que ela não pedia para Deus pela família. A minha bisa, ela implorava a Deus pela família, sabe? A minha bisa, eu me lembro da minha bisa na madrugada. A avó do seu pai? A avó da minha mãe. Da sua mãe? É, a avó da minha mãe. Porque a avó da minha mãe, eles já moravam no Paraná. E a família, por parte de pai, eles são da Bahia. Então, meu pai morou em Pindaí, que é próximo de Guanambi, na Bahia. Meu pai foi criado e veio muito jovem para o Paraná. E aí lá conheceu a minha mãe, né, com a família, e a família da minha mãe era tudo ali. Uhum. E aí meu pai tinha muito conhecimento, ele falava muito de Deus pra gente. Então ele foi o primeiro que falou de Deus. A minha mãe levava a gente para a igreja e tudo, mas era ele quem falava. E a minha bisa quem orava por nós. Então eu acordava de madrugada, Ana, com a oração e com o choro da minha bisa. Sabe, eu acordava de madrugada com o choro da minha bisa pisando. Tanto que quando a minha bisa faleceu com 80 anos, quando a minha bisa faleceu, eu falei, Jesus, agora nós vamos ter que nos despertar, porque né, Jesus levou aquela pessoa que realmente implorava por nós, pela família, sabe? Então, assim, as geracional, que história linda. Talvez aí, muito o que você está vivendo hoje são as súplicas dessa mulher, né? Eu tenho certeza disso. Porque você vê, né? Quem gerou, quem semeou você cuidar de outras mulheres foi ela. Foi a minha bisa. Faz muito sentido, né? Foi a minha bisa. Agora a gente está entendendo. E aí, eu não queria ir para a igreja da Assembleia por isso, porque você com essa idade você quer usar saia mais curta, passar batom, você queria isso, né? E a gente não usava, por mais que você quisesse. A minha avó por parte de pai era da igreja apostólica. Então aquela religião que usa aquelas saias compridonas, sabe? Ela era da igreja apostólica, mas a gente tinha pouca convivência com ela. Mas eu me lembro até que meu pai era tão assim, de tanto respeito com a mãe, com a família e com a religião da minha avó, que quando a minha avó vinha passear no Paraná, que ela vinha da Bahia passear no Paraná, que às vezes ficava um pouco mais de tempo, nós tínhamos uma roupa para usar enquanto a minha avó estivesse em casa. Que respeito, quando ela viesse, né? Era isso. Porque nós não usávamos saiona na canela. Entendeu? Nós usávamos saia comprida, usávamos calça, essas coisas, mas nós nunca fomos assim de ser piriguete, entendeu? Mas meu pai tinha aquele respeito, aquele cuidado, olha, a sua avó vai chegar, então minha mãe fazia a nossa roupa para receber a nossa avó, sabe? Que deferência, né? Que honra. Que honra. Talvez, até se meus irmãos ouvirem isso, eles podem falar, mas será? Daí vamos lembrar que era realmente, sabe? Eu me lembro disso, minha mãe fazia a nossa roupa para receber ela. Então, nesse tempo, eu deixei de ir na igreja Assembleia de Deus para ir na igreja Batista.
Totalmente diferente. Que era, não, ela era os mesmos ensinamentos, mas ela não tinha doutrina. A Igreja Batista, que depois a Batista foi se dividindo, né? Mas ela não tinha doutrina. Então, eu fui batizada com 12 anos na Igreja Batista. Mas eu me lembro exatamente como foi. Esses dias, há um tempo atrás, ainda quando nós íamos numa célula, a gente começou a perguntar se a gente se lembrava do chamado de Deus, quando foi batizada. Ana, eu me lembro exatamente, sabe, como foi meu batizado. Foi assim, eu realmente... quando eu saí das águas, eu realmente nasceu uma nova pessoa, sabe? Então, assim... Você era novinha? Eu tinha 12 anos quando eu fui batizada. Mas já tinha consciência, né? Já tinha consciência, porque meu pai me levava, né, para a igreja. Então, assim, quem era? Quem é a Márcia? Eu me vejo hoje, Ana, que eu sou exatamente aquela menininha. Quando você fala, Márcia, você é aquela menininha, o que vocês enxergam, o que as pessoas enxergam em mim, é exatamente aquela mesma pessoa. Às vezes eu falo assim, gente, eu mudei em quê? Porque o meu pensamento em relação às pessoas, o meu pensamento em relação a Deus, o meu pensamento em relação... Assim, eu fiquei um tempo, quando Deus levou meu pai, eu fiquei pensando assim, Senhor, eu perdi meu referencial, aquela pessoa que me sustentava, porque era realmente como se eu tivesse uma pessoa... É como se você tivesse realmente uma sustentação e que tirasse essa sustentação. Então, eu fiquei um tempo me sentindo, eu caí. Quem vai me levantar? Esse foi o seu primeiro luto. Esse foi o meu primeiro luto. E como é que você viveu esse luto? Porque ele pelo que você está me explicando, não foi só o seu pai querido, mas ele era um mestre, ele era um exemplo. E 18 anos era tudo por acontecer, né? Uhum. E ele sai de cena num momento... Como é que você viveu esse processo? Ana, é tão profundo, porque eu fiquei um tempo sem saber para que lado eu ia. Porque, como eu disse para você, meu pai conversava tudo comigo. Assim, a gente decidia tudo. Então, já estava decidido que nós estudaríamos junto, que nós faríamos. Então, a gente já tinha uma expectativa de algo junto. E aí eu sofri muito aquele luto, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí eu me lembro que eu sonhei, né? Assim, não tinha nada que me acalmasse, não tinha nada que me acalentasse, nada que me confortasse daquilo, sabe? E aí eu sonhei na sala da minha casa, onde nós fomos, porque a gente sentava muito na sala. Minha mãe, meu pai, os filhos sentavam no chão. Não tinha TV na sala? Não tinha TV na sala. E a gente era uma sentava sala muito. De estar, Ana, né? eu lembro exatamente como era a nossa sala. Me conta. Quando você entrava na casa, tinha uma varandinha curta, que era mais altinha. E quando você entrava pela porta da frente, uma porta pequena, que não era essas coisas estrondosas, né? Que aliás, a casa que nós morávamos, nessa casa, quando meu pai faleceu, foi a casa que a minha mãe e meu pai construíram junto. Meu pai era construtor, e aí a minha mãe e meu pai que bateram todas as tábuas, que bateram os pregos lá, que edificaram a casa. Tudo. Foram eles que fizeram. Que simbólico, hein? E a gente sentava ali. Então, eu me lembro que tinha o sofá, tinha um sofá num lado da parede maior, um sofá menor, e tinha uma estante aqui, só, e o tapete. Só, uma estante com livros, porque meu pai tinha todos... Era a Barça, né? A Barça, que resolvia tudo. Então, aquilo que você não encontrava... Nosso Google. Era o nosso Google. Então, tinha a Barça ali. Então, a gente não tinha ainda, naquele tempo, a TV. Eu me lembro que, quando eu era criança, a gente assistia TV na casa da vizinha, sabe? Para voltar, porque nós não tínhamos TV. E aí, eu sonhei... Só te falar uma coisa. Você veja como isso muda... intrinsecamente a cultura de um país. Porque você está me dizendo que tinha o tapete, que provavelmente você sentava no chão, por isso que você lembra desse tapete. Ali, era muito, certo. E tinha o sofá. Aí as pessoas antigamente, os sofás e as poltronas eram voltados um para o outro. Sim. Hoje em dia, a arquitetura é uma coisa em L. Exatamente. A televisão, o sofá na frente da televisão. Não tem outra coisa. E não tem conversa. Mas, Ana, você vê, eu vivi isso lá atrás. E hoje, eu não vejo TV. A TV continua lá, talvez até seja para um... Eu também. Sabe, a gente não vê. Mas ali, olha, nesse dia, como eu estava falando... Seu sonho. Foi o dia que eu sonhei que estava minha mãe e meu pai, que era exatamente o que costumava ser. A minha mãe, o meu pai, e eu cheguei e deitei no colo do meu pai. Eu estava no chão, deitada no chão, ali, conversando com eles. E aí eu levantei do tapete, deitei no sofá, e aí eu coloquei a cabeça no colo do meu pai. Eu sonhei colocando a cabeça no colo do meu pai. E meu pai fez um carinho, ele não me falou nada. Meu pai só fez um carinho na minha cabeça.
Só fez um carinho. A partir daquele dia, Ana, foi como se ele dissesse assim, eu continuo cuidando de você. Sabe, você continua... E daí eu acho assim, eu acredito que era Deus. Ele foi, agora recentemente eu ouvi um testemunho da Rachel, uma amiga minha, e ela falou assim que ela perdeu o pai também e que ela ficou muito revoltada. Sabe, porque ela fascinava, que ele era o Deus dela, o pai dela era isso, o pai dela era a pessoa. E aí um dia Deus mostrou para ela que ele era o Deus dela, ele era o pai poderoso dela, sabe? E eu acredito que aquele dia, depois, quando ela me contou isso, eu achei que aquele dia que meu pai colocou a mão na minha cabeça, ele tipo me liberou para eu entender que existia um outro pai. Que lindo, sabe, Márcia. que estava te cuidando ali. E foi muito assim. A partir daquele dia, eu comecei a viver a andar com os meus pés, a fazer tudo da forma que ele ensinou, sabe? E meu pai era muito... ele nos passou princípios, sabe, Ana? Então, era o respeito. Você tinha que ter respeito. Meu pai era aquele, e a minha mãe, que quando eles conversavam, a gente não podia falar. Não porque nós não podíamos falar, porque nós éramos proibidas. Porque nós tínhamos que respeitar as pessoas mais velhas que estavam. Eu me lembro, Ana, que uma vez essa minha bisa, que orava por nós, ela caiu. Um tombo na cozinha, a gente estava todo mundo na cozinha e ela caiu. Mas foi engraçado. E a gente, como adolescente, né, quando caía, eu comecei a dar risada. Uhum. E aí a minha mãe, tipo assim, deu um tapa em mim e falou assim, para com isso. Isso não é engraçado. A bisa caiu. A bisa podia ter machucado. A bisa podia ter, sabe, quebrado a perna. A bisa isso, aquilo. Ela falou. Então, Ana, eu tenho o mesmo... Tem coisas que eu me lembro, porque eu tenho o mesmo cuidado com as coisas que eu falo, sabe? Com as coisas que eu faço. E não foi sempre assim. Porque na minha adolescência, eu tenho isso que o Igor tem hoje. Você viu que o Igor é atencioso, que o Igor é... Mas se ele tiver uma oportunidade de fazer uma piadinha, não que ofenda, mas de fazer uma piadinha, sabe, Ana? Ele até para talvez deixar aquele ambiente... Descontrair melhor, sabe? Então, eu acho que a Márcia de ontem e a Márcia de hoje... eu tenho experiências, assim, eu passei por vários desertos que me fortaleceu e só me fez ter mais fé, a entender melhor, sabe? Que eu não sou eu quem decido. Entendeu? Isso para mim é tão lindo em você, porque você não é que não se preocupa, você tem tanta... Ao longo desse período que nós temos caminhado junto, se tiver que descrever como é que a Márcia é, ela entregou para Jesus. Eu sou assim, Ana, exatamente isso. E tá tudo bem, assim, eu tô preocupada com isso. Não. Tá tudo bem, é de Deus isso daqui, só vai acontecer o que Ele quiser. E isso é de uma serenidade, né? Talvez você tendo vivido isso com o seu pai... Acho que ele me passou te proporcionou viver isso com Deus Pai. Porque as pessoas não têm essa facilidade de um pai tão presente. Olha, meu pai também, eu era uma queridinha do meu pai. Mas para mim era mais fácil ser serva do que ser filha. E você não, você foi forjada primeiro como filha, né? Sim. Sim. Mas eu acho que não foi sempre assim, sabe, Ana? Porque eu acho que no tempo... Eu quis fazer direito porque meu pai que ia fazer comigo. E daí só que eu não entendo, talvez Você fez aonde? Eu fiz no Mato Grosso do Sul. Eu saí do Paraná logo depois que meu pai faleceu e nós fomos para morar no Mato Grosso do Sul. Mas por que Mato Grosso? Porque minha irmã morava lá. E muitas pessoas iam do Paraná para Dourados, para Campo Grande, sabe? E minha irmã foi para lá para trabalhar e estudar. Ela trabalhava numa cooperativa e logo que meu pai faleceu, fomos nós. E aí minha mãe, daí ela ia ser pensionista, mas ela com aquele monte de filhos, ela tinha que cuidar. E ela quis ficar com a gente. Então, a minha irmã já morava lá, tinha uma irmã mais velha e um irmão. E daí nós fomos para lá. Nós fomos lá, minha mãe foi também. E ficou um tempo, daí não era o lugar dela, ela ficou um tempo com a gente lá, tipo, cada um procurou eu fui para fazer faculdade, fui trabalhar numa cooperativa. Na verdade, eu terminei o ensino médio lá, que eu estava já no final, e aí eu fui fazer cursinhos para vestibular. E enquanto eu fazia o ensino médio, eu passei no vestibular. Depois que eu terminei o ensino médio, eu reprovei no vestibular. Então, eu tinha tudo isso. Mas eu queria muito, eu fiz de tudo. A faculdade, Ana, eu parei por 3 vezes, porque eu não conseguia
fazer. Eu que teria que trabalhar e que pagar por aquilo, sabe? E aí, mas eu fiz. Era aquilo que meu pai queria fazer. Eu entrei para fazer direito para ser criminalista, porque eu achei que eu ia mudar o mundo. Eu ia acabar com os assassinos, né? Porque como meu pai foi assassinado numa fuga de preso, eu achei que não ia levar ninguém ia ser preso mais, para não matar ninguém. Entendeu? Só ia ter pessoas boas, então eu ia ser advogada para isso. Só que no caminho, na faculdade mesmo, eu desisti. Não era aquilo que eu queria. Porque eu via que eu já conhecia uma realidade em relação a isso. E eu fui fazer estágio, vendo que aquilo que se praticava nos estágios, nos júris que tinham, era diferente da realidade, da faculdade. A faculdade ensinava uma coisa e a realidade era outra. Então, eu não quis mais. E aí, quando eu me formei, eu fui já atuar na área trabalhista, eu fui trabalhar no Mercosul, trabalhar como advogada tributarista, porque todo mundo falava que ia ganhar dinheiro, que a área tributária é a área que mais dava dinheiro, e se falam isso até hoje. Uhum. Mas não era o que eu queria, sabe? Não era o que eu queria. Ana, eu não sei quando, mas de verdade, as pessoas podem falar, não, Márcia, isso não é verdade. Você fala, mas de verdade, eu nunca, em momento algum, coloquei o dinheiro à frente de tudo. Então, eu comecei a advogar, não foi para ganhar dinheiro. Na verdade, eu queria realmente transformar. Olha, só para você ter uma ideia, eu sei se eu já contei isso para você, as pessoas, os casais, iam procurar para fazer separação. E de verdade, a cada 5 casal que nos procurava para separar, 3 desses voltavam, desistiam. E aí minhas amigas falavam, Márcia, a gente precisa ganhar dinheiro? Meus colegas disseram, a gente precisa ganhar dinheiro. Se você não separa, a gente não ganha. Entendeu? Então, eu entendo que eu já tinha um propósito de Deus lá atrás, né? Já existia. Eu entendo isso hoje. Mas eu não... eu advoguei por quase 30 anos, mas eu acho que eu não... Na área tributarista? Não. Daí eu fui fazer trabalho. Eu me especializei daí na área. Eu fiz vários pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu fiz pós-graduação em Processo de Trabalho com ênfase em Direito Sindical, porque eu conheci meu marido, que trabalhava já... Onde vocês se conheceram? Então, como foi essa história de amor? Nessa primeira vez que eu cheguei, quando eu vim para São Paulo, eu já fui trabalhar no Mercosul. E o Mercosul era em Interlagos. O escritório do Mercosul era no Jardim Marajoara, em Interlagos. E o meu primo e a minha irmã tinham um restaurante no Tietê, onde é a rodoviária Tietê. Meu primo tinha um restaurante ali naquela rua. E a subsede desse sindicato de transporte era ali. Era um sindicato de transporte Era já? uma subsede do sindicato de transporte. Então, tinha o sindicato de São Paulo, que era no centro de São Paulo, e a subsede era ali. E meu marido era diretor dessa subsede. E você é advogada? E eu advogada. E aí, eu ia para o meu escritório e eu sempre parava ali de metrô. O metrô parava ali, eu fui morar na Zona Norte de São Paulo. E eu descia ali no metrô e descia do metrô embaixo e pegava o ônibus para ir para minha casa. E aí eu sempre parava no restaurante do meu primo, porque minha irmã trabalhava no restaurante do meu primo ali. E o Arnaldo almoçava e jantava ali. Ele tinha subsede ali, ele almoçava e jantava, e eu conhecia ele ali. Eu como advogada, aí ele, falava pro meu primo, a sua prima é advogada, não sei o quê, vamos levar. E ele me levou lá na subsede dele, para onde ele era diretor, para conhecer. E só tinha departamento jurídico na sede, não tinha departamento jurídico na subsede. Então, todos que precisassem de um advogado, tinha que ir lá na sede. E aí ele falou, você não quer, eu já advogava por ali, você não quer fazer o trabalho aqui, não sei o quê, foi conhecendo. Mas eu já vi que ele já estava com outras intenções, não de como advogada. Eu acho que naquele momento não, ainda não. Mas aí eu comecei a ver, Ana, de verdade, diz que a gente procura a referência do pai, né? E o Arnaldo, ele tinha muito isso, sabe? A integridade, ele era muito família, sabe? Ele era isso que ele passava. Ele queria fazer coisas para outras pessoas, sabe? E ele era muito... eu não sei, eu vi a figura, existe isso, sabe? Eu vi a figura do meu pai. E ele tinha os mesmos cuidados, porque depois nós nos conhecemos, namoramos um tempo, nos casamos. E o Arnaldo, ele sempre teve esse mesmo cuidado que tem com a família, sabe? Assim, de ser o provedor, de não faltar nada, sabe? Os cuidados. Eu via muito o cuidado que ele tinha com a gente, comigo,
que era o que o meu pai tinha com os meus irmãos, e então eu queria aquilo para mim. Ele era a referência, então ele queria aquilo para mim. Só que diferente, né, da minha família, eram muitos irmãos e eu só tive o Igor, né? E aí a gente foi conhecendo, a gente foi trabalhando junto, foi fazendo coisas, conhecendo, e aí nós começamos a namorar. Né? E depois de um tempo que ainda veio o Igor, né? Porque nós tínhamos um projeto eu tinha um projeto como advogada, eu tinha escritório de advocacia, eu tinha escritório de advocacia em Santana, daí então, trabalhei na São Bento, eu saí do Mercosul e montamos um escritório junto com um amigo. É uma jornada, né, Márcia? É uma jornada, junto com um amigo que morou. Então, assim, é um caminho, Ana, daria para... Lembra quando eu falei para você, eu vou contar a história, que eu ia escrever um livro, e depois Deus me falou, você vai escrever 3 livros? Porque eu já vivi muita coisa, gente. Eu tenho 61 anos, e a gente fala... Eu lembro de tudo, né? Às vezes tem pessoas com a idade, eu não sei... Eu lembro muito. De muita coisa. E são coisas que talvez, enquanto você vivia, você não percebia que era tão importante, que você estava sendo formada, né, para algo grande. Mas hoje acontece coisas e eu enxergo e falo, nossa, Deus me mostrou isso lá. Eu acho que com o tempo, Ana, e você vai fortalecendo na fé, você vai conseguindo ouvir mais a voz de Deus. E aí, você ouve, inclusive, eu te contei, né, você ouve, inclusive, o que Deus contou para você lá atrás. Ele traz a memória, né? Ele traz a memória que você não entendeu certamente. E que você talvez nem tenha escutado com clareza o que ele queria te dizer. Então você vai amadurecendo, você vai fortalecendo na fé e aí você vai entendendo, Senhor, era isso, o Senhor já queria... o fato de que Deus já escreveu a sua história, o propósito de Deus na sua vida já existiu. Isso é muito lindo, né, Márcia? E é bom para quem estiver muito jovem aqui escutando essa história... que chega um momento que você vai entender. Que você vai entender. A história de Paulo, tudo que Paulo viveu, né, como Saulo, você acha que ele esqueceu? E às vezes a gente, como adolescente, né, Ana, a gente vai querendo insistir em coisas que não vai dar certo, que não é para você fazer. A gente fica, Senhor, eu queria isso, eu sou jovem, eu quero isso. Você fica insistindo com uma coisa que não é para você. E muitas vezes demora, você só distancia de chegar naquilo que Deus tem para você. Atrasa o processo. Atrasa o processo. E aquilo que Deus tem para você é muito perfeito. Então eu penso assim, mas a gente tem que lutar pelo aquilo que quer. Gente, quando aquilo não te traz paz, tudo que não te traz paz, não adianta você ficar insistindo por aquilo. Isso é muito legal você falar, Márcia, porque uma coisa são os desafios da vida, que você teve muitos, né? Sim. Eu também tive muitos. Quanto mais você vive, mais desafios você tem. Sim. Mas não é que você vai desistir, mas quando o negócio não flui, tem coisas que fluem com os seus percalços, mas você sabe que é por essa direção que você tem que ir. É isso. É isso. Mas quando você não tem paz, desista logo. Ô, Ana, e você entende, eu acho que você sabe bem, porque eu enxergo isso em você. A gente vai tendo experiências com Deus e a gente vai entendendo que nunca é sobre nós. Nunca. Que nunca é sobre nós. E aí você presta mais atenção no chás. Você presta mais atenção na igreja onde você vai. Você presta mais atenção nas pessoas que estão no caminho que você passa. Porque daí não é sobre você. Porque qualquer lugar que você vai para procurar... o que eu vou? Eu vou na igreja, o que eu quero? Lá, igual o que nós estávamos falando, às vezes você vai buscar uma profecia. Quando você busca... Eu já comentei aqui com as pessoas que trabalham comigo, eu falo assim, gente, ontem eu fui no culto e Deus falou comigo. Aí, eu vou no outro, eu fui no culto. Esses dias atrás, ela me perguntou assim, doutora, toda vez que a senhora vai no culto, Deus fala com a senhora, você fala com você, é porque eu vou para eu ouvi-lo. E olha como faz sentido. Você buscava o seu pai. Eu buscava. Seus irmãos não buscavam, eram filhos. Talvez menos, né? Não estou comparando, porque cada um tem uma intensidade, tem um chamado. Mas aquele que anseia e que busca, que tem fome, vai ser saciado, né, Márcia? Tem filhos que falam assim, meu pai... Ana, acho que você já deve ter ouvido várias vezes, até com suas filhas, né? Tenta falar assim, não, porque ele é o preferido. Não, porque ele, tudo que quer, você dá. Ele, porque tudo isso que quer, você faz, né? Porque ele busca mais. Porque ele é o preferido, ele realmente vai atrás, sabe? O que você quer, você busca. Eu sempre digo assim, não tem como... Ana, é muito nítido, eu falo bem nessa linguagem mesmo, nossa, de fácil entendimento, não tem como você pedir algo a Deus e ele não atender.
Eu digo assim, Ana, sabe por quê? Porque o que nós fazemos para os nossos filhos? Eu vejo você com cuidado com seus filhos e com o Miguel. Gente, não tenha nada que o Miguel queira que você não vá atrás. Porque ele já... o que ele busca já é aquilo que vem de você, dos seus princípios. Ele não vai buscar nada que esteja fora dos princípios. E se tiver, olha, Miguel, não é por aí, Miguel, é isso, é aquilo. Então, eu sempre tiro assim por Deus, eu quero tal coisa que é para mim. Deus já sabe do meu coração. Entendeu? Então, assim, quando caio num deserto, que eu sei que ele está preparando algo maior para mim, que é o que eu acabei de viver, eu levo um choque. Mas, meu Deus, por que isso para mim, se não é isso que eu prego? Se não é isso, por que o Senhor está me deixando passar por isso? Ana, é só no começo que eu choque, porque nós somos... Nós temos nossos defeitos, né? Então, nós ainda temos aquilo de que eu quero fazer. É isso que eu quero. E aí, Deus, em poucos dias, me fala assim, filha, isso eu preciso te preparar. Você tem que passar por isso, sabe, Ana? Então, eu aprendi a fazer do meu fardo mais leve. Porque o fardo que Deus coloca para você... Isso é um treino? Preparar. Eu não sei, Ana, se isso é um treino ou se é o que a gente vai passando quando você começa a enxergar o que faz. Com Deus, só para você ter uma noção, ontem, ele é muito rápido. Deus é muito rápido comigo, Ana. E ele é com você. Talvez eu fale assim, ele é com todo mundo. Mas eu aprendi a perceber que ele é muito rápido. Olha, eu ontem estava passando para resolver um problema que eu já tinha que fazer, mas eu não tinha pensado. Vou deixar isso para depois. Ontem à noite eu conversando com a Mariana, eu falei, Mariana, eu preciso resolver isso. Não, eu não comentei com a Mariana. Nós fomos orar. Eu pensei e nós fomos orar. E a Mariana orou. E a hora que a Mariana terminou de orar, enquanto ela estava orando, eu pensei, gente, eu preciso orar por isso. Era a venda da minha casa, outras coisas que eu tinha, pela vida da Rose, que está passando por um problema muito sério, que a gente, de repente, não passou com a filha aqui. Alguns problemas que, enquanto a Mariana foi orando, eu fui lembrando. E aí, eu peguei e falei assim, Senhor, eu preciso resolver esse problema. E falei do problema assim, assim, assim. E amém. E a Mariana sempre ora e para. Eu nunca continuo a oração dela. Senhor, a oração dela está em conformidade com a minha. Senhor, orou, está orada. Acabou, amém. Acabou. Amém. Não, mas ontem eu resolvi continuar a oração. Aí eu continuei a oração, pedi e fui dormir. Hoje, de manhã, eu acordei. Eu pensei em 3 coisas. A Mariana, eu entrei tomando banho, fazendo as coisas. A Mariana chegou com a Bíblia e falou assim, irmã, olha isso. E leu. Passagem, eu falei, Mariana, você não entende. Eu peguei o celular agora há pouco aqui. Quando eu peguei o celular, aquilo que eu pedi na oração, Ana, acredite se você quiser. Claro que eu acredito. Aquilo que eu pedi na oração, eu falei assim, olha aqui, Mariana. Sabe, eu estava perguntando, Senhor, coloca alguém, se o Senhor está me colocando nesse caminho de mudança, disso e aquilo, coloca alguém que venha viver, que venha morar aqui na minha casa, que vem, né? Quando foi de manhã, a pessoa falou assim, Márcia, eu coloquei no grupo, sabe, não coloquei no grupo. Eu ia colocar no grupo, depois eu falei, não vou colocar no grupo. Porque você coloca no grupo, porque é um monte de gente sabendo. Aí eu peguei e falei, vou mandar para os nossos... Como isso aqui não vai para o ar. Vai para o ar hoje, mas não tem problema. Quando eu falei, vou mandar para essa pessoa, que era o síndico. Mandei, falei para ele, olha, eu vou mudar e tudo, e vou colocar minha casa à venda. Você quer? Ele falou assim, Márcia, você não acredita. Ele mandou aqui, Ana, posso te mostrar. Você acredita que ontem um corretor me perguntou se dentro desse condomínio tem casa, porque tem uma pessoa querendo uma casa aqui? Eu falei, Mariana, olha isso. Pode até não ser para esse, mas dá uma olhada nisso. Sabe? Então, essa é só uma das histórias, sabe? Eu conto, eu consigo lembrar de um... Sabe? Dá para escrever inúmeras... Dá para escrever vários livros, Ana. De respostas de Deus muito, muito rápida, muito precisa. E aí eu falo assim, gente, por que Deus está falando isso comigo agora? Por que não era assim antes? Eu acho que sempre foi. Sempre foi. Isso é muito legal você falar. É por isso que eu falo assim, gente, eu tô mais atenta, sabe, Ana? Buscar-me-ei e me encontrarei, se buscar de todo o meu coração. Porque quando você viveu nessa intensidade que hoje faz um ano, você foi no limiar da tua força humana, né? Sim. Porque você ser confrontada pela morte... Então, você teve o luto do seu pai aos 18 anos e o luto do seu marido, né? Então, são duas figuras importantíssimas, né, na minha vida. E agora, nesses dias, Deus já tinha me mostrado, porque eu vivi todo um processo. Meu marido ficou quase 20 anos, né, passando por isso
15 anos. Ele foi tendo coisas, ele teve vários AVCs, ele foi transplantado de fígado, ele foi transportado de rim. Ah, Mas vocês vivenciaram essas... tudo, então, e isso tudo, Deus me mostrou muita coisa. Eu tenho certeza que nesse processo dele de cuidados, Deus foi moldando a minha fé, sabe? Porque ele foi falando para mim. Meu marido era um homem, apesar de ser católico, ele era um homem de muita fé. Sabe, muita, muita, muita fé. Então, ele tinha certeza que Deus ia trazer o fígado para ele. Então, ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu falo assim, que não importa, a sua fé te cura, não é? Não importa que. Então, ele segurou um dia antes a medalhinha que alguém foi lá levar para ele. Eu falei assim, gente, olha a fé que tem. A gente foi criado em lares totalmente diferentes. Você não batia de frente com ele? Nunca. Você nunca quis, falar, deixa eu te mostrar esse caminho? Não, eu fui algumas vezes na igreja católica com ele, sabe? Mas eu não fui criado com aquilo, sabe? Aquilo não fazia sentido pra você? Não fazia sentido para mim. E eu tinha que ir na igreja e eu tinha que voltar. Eu cansei de conversar isso com ele. Eu falava para ele assim, Arnaldo, eu não entendo como é que vocês vão, sem querer julgar, mas como que vocês entram dentro da igreja e saem da mesma forma. Sabe? Eu vou na igreja, Ana, eu tenho que ter transformação. Eu entro... Em cada culto? Em cada culto. Claro. Em cada culto. Então, não é mais um rito, né? É uma busca. Culto. É um alimento. Que você vai se alimentar e você tem que voltar diferente. Você tem que voltar a alimentar diferente. Então, isso me incomodava. Então, teve um tempo que daí eu deixei de ir. Sabe? E tanto que meu marido... Ele ia com você? Ele foi algo muito raro, muito raro. Meu marido aceitou Jesus já no leito do hospital. Ele foi batizado no leito do hospital. Graças a Deus. E nesse período todo, eu tentei muito mostrar Jesus. Então, nós íamos, nas diversas vezes que ele foi internado, a gente voltava, eu sempre voltei feliz da internação. Que estava voltando. E aí ele reclamava muito, caramba, quando que vai acabar isso? Senhor, não vai acabar mais isso, que não vai acabar. E eu voltava, Senhor, obrigada, ainda bem que nós temos um plano de saúde, que nós vamos para o hospital bom, ainda bem que você não está, né? Você está voltando para casa. Eu sempre fui assim. E algumas vezes, Ana, depois disso, eles falavam, Márcia, não é verdade. Eu sempre fui assim. E algumas vezes, depois de tudo desse comportamento, ele saía agradecendo. Muitas vezes eu falava assim, ai meu Deus, obrigada. Muitas vezes ele saía depois do hospital falando assim, obrigada, ainda bem que nós saímos, ainda bem que mais uma vez o Senhor me deu uma nova oportunidade, ainda bem que nós estamos indo para uma casa, que nós temos uma casa para ir, sabe? Então, assim, eu penso que o fato dele ter aceitado Jesus, Ana, assim, no leito do hospital, assim, antes da morte, ele realmente enxergou. Deus mostrou para ele o agir dele em todo o tempo que ele teve doente, em todo o trajeto da vida dele, sabe? E isso foi muito compensador, porque quando ele aceitou Jesus, que ele foi batizado lá no leito, foi nítido a luz. A minha mãe estava junto na sala do hospital, junto com a minha irmã, e minha mãe falou, olha como ele está. Ele, antes de ser batizado, estava assim, olha a fisionomia dele como ficou. Então, foi muito nítido. A gente teve a certeza de que ele aceitou e de que ele entendeu, assim, do amor de Deus, sabe? A gente não sabe exatamente, eu falo assim, uns falam, vai para onde, fica como, né? Não importa. Eu sei que ali ele entendeu do amor de Deus e de tudo que Deus fez por ele aqui, sabe? E se esse foi o preço, né? Sim. Que ele pagou para todo esse processo. E isso faz parte de um propósito também, né, Márcia? Faz parte de um propósito. Você vê como eu aqui, como escritora, estou desenhando o seu roteiro, né? E você tem uma história de vida que você precisou entender as leis humanas para entender as leis do céu. É isso. E você sabe, Ana, que ele, mesmo que eu falo assim, mesmo ele sendo católico, ele enxergava muito esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, ele falava assim, será que isso vai dar certo? Né? A gente, em alguns momentos da vida, a gente não desanima. Eu falava, claro que vai! Isso vai dar certo. Sabe, eu enxergo muito você e o seu marido juntos, né? Tem coisas assim, eu fico encantada com vocês dois. Gente, a Ana, ela tem... o programa é dela, mas eu tenho que falar dela, sabe? Meu assim, porque ela é fantástica. A Ana, Deus. Ela tem isso. Eu enxergo muito isso, sabe, Ana? Eu falo assim, eu enxergo exatamente o seu coração e o seu buscar de Deus, sabe? Nos cuidados que você tem com o Miguel. Eu já te falei, no café
no pão com Fogo. o pão com ovo, nos cuidados que você tem quando você vai para o sítio lá para ver a sua família, sabe? No chá, nos conhecimentos que você quer ter, sabe? Amém, querida. Você quer envolver as pessoas, esse seu Holy Connection é bem isso, sabe? Porque a gente enxerga isso em você. Mas você Esse sabe, buscar. Márcia, olha que incrível. Eu faço isso muito naturalmente. É isso. Não é uma coisa É pensada, é muito natural. Mas foi necessário. Por isso que o plano de Deus é perfeito, andar no corpo de Cristo. Porque se me dissesse assim, ó, tudo bem, eu abri lá na minha casa que eu faço a mesa todo dia, tudo bem. Agora se dissesse, você vai ter uma mesa para um microfone, eu não queria. Só que você e a time viram o que eu não Sim. enxergava. E isso é o que você fez a vida toda. Isso é propósito. Às vezes eu estava escutando você falar num podcast teu, propósito é a palavra da moda, as pessoas querem saber qual é o seu propósito, qual é a sua identidade. Identidade a gente precisa de cura mesmo. Sim. Mas o propósito, você tem, mesmo sem saber que era propósito, né? Porque a gente busca um propósito. Qual que é o meu propósito? No dia que a gente entende que, na verdade, nós não temos propósito. O propósito é de Deus na nossa vida. E quando você se dispõe a viver o propósito de Deus na nossa vida, a coisa é leve, Ana. Muito. É leve. E quando muito, você entende quem é muito você leve. e que não é sobre você, você enxerga em qualquer lugar que você vai. Tira o peso das suas costas, porque não é sobre você, é através de você. Exatamente. É quando ele quer, como ele quer. E isso eu tenho visto, assim, eu tenho te acompanhado nesse processo que a gente está andando juntas. E eu fico maravilhada, porque você parece uma menina de 12 anos. Eu falo assim que eu tinha medo, Ana, de ficar para trás. Por isso que você... Mas você parece porque você tem maravilhamento nos olhos. Você tem interesse pelas pessoas. Eu vejo você conversando com a time, assim, mulheres de Tito 2, vocês trocam lindamente o vigor e a juventude dela, a sua sabedoria, a experiência com o seu maravilhamento. Isso é a mesa que Deus está te dando para servir para outras pessoas, né? Talvez seja isso, porque eu falo assim, às vezes a gente fala assim, não, mas isso não é para mim. Não é? Tá ali no meio dos jovens, isso não é para mim. Esse programa de jovens não é para mim. Mas eu digo assim, aquilo que Deus coloca no tempo, Ana, Ele não coloca no tempo que é para você, Ele coloca no tempo que é para outro. O tempo de Deus é um tempo só, que eu vou ter que viver, você vai ter que viver, todo mundo que está ali vai ter que viver esse tempo. Então, assim, o podcast, o Restartcast, uma das coisas que ele me ensinou é ouvir as pessoas. Porque, Ana, assim como o programa da Time, o TimeCast, o seu programa, muitas vezes as pessoas que sentam aqui, elas começam a contar coisas que elas não sabiam. Você desperta, não é? Você começa a despertar coisas que ele falou, nossa, gente, a Time já me falou. E às vezes as pessoas que passaram aqui pelo Restartcast, eles falam assim, gente, eu falei coisa para você que eu não sabia nem que eu tinha feito. Eu já sentei desse lado dessa cadeira com você e eu sei o que você está falando. É isso, Ana, sabe por quê? Você vai dando, assim, você vai dando margem para um rio. Sim, eu falo, será que eu já fiz isso tudo? Né? Senhor, eu passei por esse caminho. E aí, quando eu fui despertado no propósito de Deus sobre trazer, que não era sobre mim, eu tenho que trazer vidas, eu preciso que as pessoas entendam o quanto Deus fez na minha vida e que, apesar de eu dizer que eu sou a filha preferida dele, ele não tem. Todos nós somos iguais. Realmente existe aquele que busca mais. Então, se você buscar da mesma forma, né, Ana, que eu busco, da mesma forma que você busca, não tem como. Ele é uma fila. É uma fila. Se você quiser passar à frente da fila, porque essa é a única fila que é permitido que você passe à frente, sabe? Se você não está querendo, Deus está aqui. Você aqui tem uma fila grande. É mesmo, meu Deus. É a única fila que você pode. Deus está aqui, a fila grande está aqui. Se você, a pessoa que está à frente, não buscar, você tem permissão para passar à frente dele e pegar a fila. É a mulher do fluxo de sangue. Sim, é a mulher do fluxo de sangue. Tá ali, é bíblico. Ela buscou. E se nós buscarmos, Ana, não tem como dar errado. E sabe que eu estou escutando você e para mim é tão maravilhoso que talvez, Márcia, a pessoa não iria numa igreja, a pessoa não faria terapia, mas no podcast ela vem e senta. E eu vejo você buscando e tirando conversas de pessoas que são, eu falo assim, nossa, como que ela teve essa... E você, como advogada, você escuta. Então, eu falo que eu aprendi aqui. Então, antes de eu ter o Restartcast, Deus me curou disso. Porque em alguns momentos eu ainda falo, Senhor, eu tenho que curar. Hoje eu perguntei para a Jane, o que é que Deus ainda tem que te curar? Que você acha assim, não, eu preciso ainda dessa cura. Esse é o que eu perguntei para ela e surgiu ali. O que é que Deus ainda precisa te curar?
Então, Deus ainda está me curando. Está me curando, porque Ele está sempre nos tratando. Mas eu acho que o ouvir é uma arte, né, Ana? Você é escritora, você escreveu vários livros, mas eu estou amando o fato de você estar falando ali no seu livro, no grupo, né? Falando, ouvir. Você está ouvindo, e quando você ouve, você está tratando. Isso, e você Márcia, é um treino. Isso é tão forte, porque tem curso de oratória, Sim. tem curso de como falar bem, de como você... E quem que fala sobre ouvir? Escutar e ouvir. E aqui, uma das coisas que eu mais tenho prestado atenção, que o seu ofício é ouvir, Márcia. Eu fiz vários cursos de oratória, porque enquanto advogado você faz vários cursos de oratória. Você lê vários livros, você tem que ter, como é que é? Eu sou leitora dinâmica, né? É? Eu sou leitora dinâmica, então você procura ser leitora. Gente, e a importância do ouvidor dinâmico e o escutar dinâmico? Né? Porque a gente se preocupa em ser leitora de livro, porque eu quero ler tudo. Ana, eu quero ler todos os livros. Todos os livros que tem lá eu quero ler. Entendeu? Eu tenho vários livros, tenho uma sequência de livros para ler. Entendeu? Mas nós temos que ouvir muito mais, querido. Mas, Márcia, cada pessoa é um livro. É um livro. Você é um livro. Mas você conta diferente daquilo que... Eu tenho certeza que quando você ouvir o meu livro... Eu estava ouvindo, eu e a Mariana junto, o seu livro. Quando você ouve o autor da história, é outra coisa. E sabe o que eu vou te contar? Essa experiência também nasceu daqui de vocês. Aqui da Reinvente com a Flávia, você vai fazer isso. E como é esse movimento? Como que vai ser? Vocês que me impulsionaram. E esse é um movimento aqui de mulheres que não competem, cooperam. Não, verdade. E isso é, assim, é o que eu mais creio. Mulheres que estão juntas, não para... Olha, se o ministério é melhor, você fazer... Não, porque cada uma tem uma... a sua particularidade, aquilo que quer seguir. E aí, uma coisa é escrever, outra coisa é você ler. E eu tenho aprendido a ler o que eu escrevi. E eu falei, nossa, quem escreveu isso? E você vê com uma outra percepção. Totalmente outra. É. Você vai ver quando você for ler o seu livro. E uma minha avó, que era locutora de rádio, ela... Eu fiz um trabalho com ela nos fascículos e ela foi, eu contratei minha avó para falar para ser a locutora das meditações dos livros de Maria, que vendia na banca de jornal. Aí eu ia para o estúdio e a minha avó ficava no microfone gravando e eu com o fone escutando, vendo o que ela falou. Só que a minha avó, Márcia, ela mudava totalmente a minha pontuação. Uhum. E escrita é melodia. Uau! E ela me ensinou, eu ali olhava e falava assim, mas eu não pontuei assim. É música, escrita é música. Então, toda vez que eu escrevo, eu leio para mim em voz alta para ver se aquilo é melódico, se aquilo tá bom. E você vai cortar aqui, vai fazer aquilo, deixa assim que nem massa de bolo, deixa o livro lá um pouquinho, aí você volta, olha, deixa eu mexer aqui. E a minha avó me ensinou a ler em voz alta. Ouviu aqui? A Bíblia é para você, a fé vem pelo ouvir. Então, você como advogada, você escutou, o seu ofício era ouvir. É. E sabe o que você faz ainda hoje? Você ouve. Então, isso porque a gente acrescenta, né, Ana? Você começa a buscar, você vê a time falou, Márcia, eu trouxe a pessoa tal, assim, no podcast. E aí ele falou isso, falou aquilo, ele falou coisas que eu não sabia e que ele não sabia. E na hora surge a pergunta e ele conta coisas que não... E por isso que, às vezes, na maior parte das vezes, acaba em choro, né? Porque a pessoa se encontra. Ana, e sabe o que eu percebi? A namorada do Igor, ela não tinha uma Bíblia. Eu presenteei ela agora. Porque eu comprei uma Bíblia pro Igor, porque ele tinha uma outra, ele perdeu, daí eu comprei uma. Eu tava com você. A gente comprou juntas na igreja. Então, eu fui dar aquela Bíblia pra ele. Era dela. Ele falou que não era pra ele, porque aquela Bíblia era mais feminina, que ele queria a outra. Eu encontrei a dele depois. E aí, eu fui entregar. A gente estava na mesa lá, ela chegou com ele, daí eu falei, Igor, essa Bíblia aqui eu comprei pra você, não é igual a que você queria? Ele falou, não, mãe, essa aqui não é minha, não, essa aqui é mais feminina. E aí eu falei, tá bom. E aí a Mariana tava lá, ele de um lado, a namorada de outro. E daí eu falei, já sei por quem que eu vou dar essa coisa. Aí eu coloquei pra ela, né, coloquei assim, Elô, fique atenta, porque esse livro é o único livro que o autor está sentado ao lado. Ele vai falar com você todas as vezes que você não entender. E aí eu coloquei, assim, entreguei pra ela. Ela falou assim, meu Deus. É mesmo? Márcia, como que isso é forte? Eu não tinha uma Bíblia. E ela falou assim, e realmente? Eu falei, Porque, Ana, quando você lê a Bíblia,
você lê várias vezes. Quando você não entende, você lê de novo. E você lê de novo. A irmã estava me falando, a missionária Ângela, ela estava me falando que ela, às vezes, fica a noite inteira querendo Mesmo entender. versículo. Ela fala, Senhor, eu não entendi, me explica de novo. Ele está aqui. Aí ela lê de novo. Aí ela fala, Senhor, ainda não entendi, me explica de novo. Ela falou, às vezes eu fico a noite inteira e ele está aqui do meu lado e eu sei que ele me explica todas as vezes. E ele me fala todas as vezes. Então é realmente isso. Todas as vezes que tem então, a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir o que Deus... Porque Mas você, além de ouvir, você é uma mulher do audiovisual, né? Você começou contando a sua história, sem perceber, você deu toda a cenografia. O tapete, o sofá, a casa, eu estava sentada aqui. Isso é audiovisual. A gente ouve, né? Mas eu imagino as coisas, tem coisas que exatamente igual. A casa que a gente está saindo agora, ela é exatamente como eu desenhei. Eu tenho essa mania ainda, né? Que eu acho que é bom a gente ter. Eu falei para minha equipe que eles precisam ter o mapa do sonho deles. E desenha com muita... Precisão. Com muita precisão. Coloque tudo aquilo que vocês querem. Eu nunca Porque fiz, Deus sabia? colocou no seu coração. Ana, eu vivo hoje coisas que eu tive coisas e vivo alguns cenários que eu coloquei lá atrás. Lá no meu tempo de ensino médio. Eu tenho coisas que eu fiz na cartolina que eram daquele tempo. Você já fazia? Sim, na cartolina, Olha, daquele negócio de pensei recortar que era o método CIS, não? Não. Antes do método CIS, eu já fazia aquilo. Eu vim fazer o método CIS aqui, quando ele ensinou, eu falei, isso eu sei o que é. Hoje a gente faz isso no chat, né? No chat GPT, você coloca lá, você fala para ele o que você quer, e ele coloca tudo, sabe? Mas eu sempre faço. Pode fazer isso? Pode você imprimir, né? Vocês que sabem melhor. Então, você imprime lá, ele faz. Então, eu sempre fazia isso. Eu desenhava o meu. Então, é a fé das coisas que não se veem, né? Oh, Ana, eu me lembro que nós tivemos aula de educação artística, né? Lá atrás, antes do ensino médio. Hoje não existe mais isso, acho. E eu tinha uma professora, chamava Teusa, Dona Teusa. E ela fazia a gente fazer aqueles trabalhos artísticos lá, e eu me lembro que eu fiz um mobile. E esse mobile ficou muito bem feito, assim, os personagens do Maurício de Souza, fiz a Mônica, essas coisas tudo. E aí eu imaginei como que ele tinha que ser, os arames. E aí eu fiz uns arames tudo torto, porque eu não conseguia aprender, né? Porque era adolescente, não conseguia aprender tudo. Aí eu falei pra minha professora, eu levei aquele arame torto que pendia pra cá, pendia pra lá, muito bem feito aqui os negócios de isopor, mas aquele arame desse jeito. Aí eu falei assim, professora, eu imaginei exatamente o que eu queria, só que eu não consegui chegar naquela precisão. Eu não consegui chegar naquilo. Então, eu tenho mesmo a imagem. O que nós estamos fazendo agora na agência, a gente já sabia exatamente como tinha que ser. Sabe, o negócio está desenhado. Então, eu penso assim, eu sou muito daquele que se Deus colocou no seu coração, pode botar aqui no papel e confia que vai acontecer. Confia. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que você vai profetizar. E a produtora nasceu dentro de você quando você estava no hospital. Então. Numa sala de espera. Exatamente. E você me contou que a gente tem muitas vidas numa vida só, né? Verdade. Ela é linear, assim, mas é que nem um coração, altos e baixos. Mas quando você vai chegando, você vai falar assim, isso aqui que eu aprendi aqui no ensino médio, eu vou usar aqui. Sim. Vou usar aqui. Mas isso, Ana, a gente vai tendo certeza de que você é formada, você vem sendo formada. E tudo que você vive é importante. Tudo, ele não dispensa nada. Exatamente. Tudo aquela palavra que também é muito complexa. Romanos 8, tudo concorre para aquele que crê em Cristo. Como assim tudo concorre? Essa desgraça que eu vivi, essa coisa dificílima. Sim, concorre, ele não dispensa nada, né, Márcia? Por que eu tô vivendo isso? A gente tem uma mania de falar, por que eu tô vivendo isso? Vai servir para quê? E aí ele vai lá e fala assim, quando você menos... Lembra esse dia que você fez isso? É para isso. É para isso. Então, eu tenho que te dizer assim, eu, como tua amiga, como tua irmã, como tua colaboradora aqui, nem sei como que se fala desse nome, você aposta nos planos de Deus na vida das pessoas. Num mundo tão competitivo, eu vejo você conversando assim, e a tua produtora está dentro de um sindicato de transporte, que no profético, carro é ministério. E eu falei, meu Deus, eu fui para uma produtora que está dentro do... Isso é ministério, Mas né? desde o começo, Ana, a agência, o marketing, eu quis mostrar para as pessoas o que ela tem,
Sabe, eu já te contei isso, a questão da pessoa que está lá cozinhando, da pessoa que está lá fazendo bolo, da pessoa que está... O valor que ela tem e até onde ela pode chegar fazendo aquilo. Sabe? Porque às vezes a pessoa fica a vida inteira ali fazendo uma coisa, ela fala assim, não, mas o que eu vou ser? Eu não sou nada. Igual hoje a Jane que eu conversei, mas eu sou cozinheira. Eu falei, qual é a sua formação? Eu perguntei de propósito, qual é a sua formação? Porque ela falou, minha formação é Cristo. Amém. Ela falou, minha formação é Cristo, porque o que eu sei, Márcia, eu aprendi no caminho. Eu cozinhei, eu fiz isso, eu aprendi. Então, gente, você não tem que focar, não, eu preciso me formar em engenharia, eu preciso fazer faculdade de marketing, eu preciso fazer... Gente, se Deus te chamou para aquilo, você pode não fazer faculdade de marketing, pode não fazer, que você vai viver aquilo. Não tem jeito. Não tem como. Não tem. Márcia, eu tenho tanta alegria e gratidão por esse caminho. Às vezes parece... Sabe quando a gente vê aquelas fotos do Amazonas, que são os rios paralelos correndo assim, que desaguam lá naquele grande... Porque, olha, minha filha tem uma produtora. O meu genro tem uma produtora. Mas a produtora que o senhor escolheu foi a sua. Para eu estar aqui. Para eu resgatar. Mesmo sem vontade. E quanto que você já viveu, né, Ana? Por obediência, Márcia. Então, eu queria honrar mesmo a tua vida. Dizer que aquilo que você estava num dia fazendo um curso, num momento de profunda dor. A gente não entendia por quê, né? Quantas pessoas... Eu vejo a sua equipe, o zelo da sua equipe. Quando a gente teve o lançamento aqui, eles todos estavam alinhados. Eles todos sabiam o que a gente estava fazendo. E era espiritual, não era... Né, Kelly? Não era só uma coisa... Estão aqui fazendo mais um produto, mais um trabalho. Porque não é sobre eles. Não é. Era sobre você. Era sobre o que você carrega. Era sobre o que você vai transformar naquilo que você carrega. E lindo, é lindo de ver como a gente está alinhada. Alinhada. E assim, eu queria te honrar e te trazer aqui para dizer assim, se o Holy Connection existe, porque ela me deu a mão e falou, vem pra cá, vem aqui. Não foi nem assim, tipo, venha fazer um podcast, né? A time me pediu um favor, claro que eu ia servir, claro. Pronto, agora a partir de hoje é seu. Eu falei, ai meu Deus, como que é isso? E isso me dá vontade de fazer com outras pessoas. É isso. É isso, é sobre isso. Porque quando você desperta no outro, aquele vai despertar o outro, ele vai despertar o outro. É um efeito dominó. E hoje nós vivemos exatamente isso. Olha, eu, a time, a Flávia, né, com tudo que acontece, toda a minha equipe, a Estela que está aqui, a Mariana. A gente atrai essas pessoas, sabe? É aquilo que você disse. Ana, o que eu não quero, sabe? São pessoas que venham competir realmente comigo, sabe? Porque nós temos o mesmo chamado. Não adianta. Falar, mas eu tenho chamado para isso, eu tenho chamado para aquilo. Mas eu tenho chamado... Não, nós temos o mesmo chamado. O nosso chamado é realmente para transformar a vida. O nosso chamado é realmente para evolução. O nosso chamado é para revolução. Então não existe isso, sabe? E multiforme graça, né, Márcia? Porque o que você tem, eu não tenho. Exatamente. Você é a peça do Lego que precisa me encaixar aqui. Isso. E isso que é importante que as pessoas saibam que não dá para competir. A gente estava conversando sobre aquele filme... de Veste Prada, ali é uma competição. Então a gente está aqui e eu quero te dizer, é uma honra. Obrigada, Ana. Tá É uma aqui. honra pra mim. É uma honra ter você nesse dia, que faz 1 ano, e se a gente olhar para trás, você imaginava esses próximos capítulos? Não. Ana, eu fico tão feliz, eu fico muito feliz quando você me convidou, porque é exatamente essas pessoas que eu quero que Deus coloque na minha vida, sabe, Ana? São pessoas que ainda não enxergaram o potencial. E você é um potencial... Gente, uma escritora. De quantos livros foram? E você falou, Márcia, eu me descobri no meu último livro, sabe? Porque eu quero que... É esse que é para transformar de vida, sabe? Então, assim, realmente a minha oração é, Senhor, me use na vida daquelas pessoas que ainda não enxergaram o seu amor. Me use na vida das pessoas que ainda não perceberam que o Senhor é o Pai, que o Senhor dá o caminho, que é o Senhor que transforma e que tudo o que Ele quiser através de Ti, Ele vai ter. Entendeu? Então, essa é a minha oração de manhã. Esses dias uma amiga brigou comigo e falou assim, Márcia, toma cuidado com essa sua oração, viu? Porque eu falei, não, porque Ele tem tantas vezes, Ele vai te usar exatamente para aquilo que você quer. Então, eu fico feliz, Ana, porque Deus tem colocado pessoas na minha equipe. Deus tem colocado pessoas, clientes, para que chegam aqui, são pessoas que querem realmente buscar não só dinheiro. Eles precisam, porque nós precisamos disso. A gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa comer, a gente precisa disso. Mas são pessoas que já entendem que o que, na verdade, eles precisam de Deus. Eles precisam viver o Criador, que tudo isso foi criado por um ser maior, que você entenda quem mas Ele criou. E tudo aquilo que você usufruir, que você quiser, ele já está.
Já está ali, qualquer coisa que você quiser. Você tem só que tomar posse. Então, a gente precisa escolher que nós queremos... do que você quer tomar posse? O que é que você quer tomar posse? Porque tudo foi criado por ele. Tudo, né? Tudo foi criado por ele. Então, não tem E as conexões, né, Márcia? Como a gente se encontrou no último momento. O que você me falou no dia que você orou? Você falou, Márcia, eu saí de casa e eu falei, Senhor, eu preciso de alguém para o meu marketing. Eu falei. De repente, você chega lá e eu tô indo embora já, eu nem ia falar com você. Tá lá você vestida de cor da Reinvent. Que agora as paredes todas vão ser roxas. Roxas, que agora vai ser tudo roxo. Eu falei, gente, o que tem? E Ana, ali você andava entre aquelas mulheres, eu enxerguei muito bem isso, tipo, captando, buscando coisas. Eu vejo isso. Porque o seu olhar também é de ajudar. Márcia, você precisa estar com essa pessoa. Márcia, você precisa disso. Eu vejo que você faz, olha, você tem que estar lá, você tem que estar lá. Você enxerga muito bem, então não é nada diferente de mim. A gente tem muito parecido, é verdade. A gente tem muito, porque nós conseguimos enxergar nas pessoas, às vezes, coisas que elas não enxergaram. Gente, você tem um potencial e você não sabe o quanto você pode fazer com isso. Entendeu? E muitas vezes eu falo assim, Ana, eu enxergo em você uma coisa que você não enxerga. Uma capacidade que eu não enxergo. E isso não é diferente com as pessoas. Então, se eu enxergo a sua capacidade que você não está enxergando em você, por que eu não posso despertar isso em você para você enxergar o do outro e despertar? É exponencial, né? É aquele colar de pérola que você falou. Não é? É o colar Márcia, de pérola. Olha como você escuta, você guarda. É mais uma pérola que a gente traz. Então, você é mais uma pérola que eu trouxe para perto de mim. E quanto mais pérola, maior o seu colar. Quanto maior o meu colar. Não é sobre assim, esse é meu, esse não é seu. Eu sempre entendi essa generosidade. E por isso eu vejo com você, eu vejo você levantando as pessoas. Amém. Ajeitando a coroa da... Peraí, deixa eu ajeitar aqui, Mira. Porque o que é teu ninguém vai tirar. Porque você tinha um colo de um pai que fez um cafuné. Você é filha. Amém. Você não é bastarda, você... Então, você pode fazer isso. E uma coisa linda, agora você vai lançar seu livro, né? Vou lançar meu livro. Quero até mostrar para você antes, porque meu livro está pronto, né? Aí praticamente pronto, mas eu quero que você tenha esse olhar. Porque assim, eu coloquei o meu coração, eu coloquei aquilo que eu vivi, eu coloquei o que Deus quis que eu colocasse. Mas ele tem todas as formas, porque a forma que eu coloquei e que eu te contar a história vai atingir um público. Mas você precisa passar por toda aquela produção, escolher a capa, escolher quem... Já está pronto? Tudo... não. Ainda não, tá? Agora eu passei pra frente, eu falei o que eu quero, eles vão trazer lá pra eu poder escolher a capa e isso. Mas já coloquei quem vai fazer o meu prefácio, quem vai fazer isso, então já tá no caminho, sabe? Mas eu não sou escritora, entendeu? Mas você é uma contadora de história. Exatamente, então eu coloquei exatamente aquilo que Deus quer. Quando eu falei assim, eu vou escrever um livro, vou colocar tudo que eu te disse, e o Senhor me falou, você vai escrever 3 livros, e agora esse é o livro que você vai escrever. Mas tem regras. Eu vou escrever aquilo que Deus mandou. A forma, o formato, a forma que chegar. Eu sei que, assim como o seu livro já tem as pessoas certas para atingir, o meu livro vai atingir aquele público. Eles são para elas que foram São escritos. para elas. Aquilo que Deus colocou para eu escrever, ele já determinou quais são as pessoas que serão transformadas por isso. Exatamente. Eu demorei para entender isso, viu? Mas te digo, e assim, e você me falou que também teve um trailer que você viu, as próximas cenas. Ana, você vê que eu falo assim, que eu entendo eu entendo que eu tô mais próximo, eu tô conseguindo enxergar melhor Deus, porque agora ele tá me mostrando os trailers. Ele sempre me mostrou os trailers, porque eu vi o trailer de agora, o que vai acontecer na minha vida, sabe? Muito rápido. Ah, que coisa linda. Mas o fato de você ver o trailer, Ana, o Senhor passa o trailer muito rápido na sua vida, mas é para te mostrar que ele tá cuidando. Que ele já tem a sua história. O trailer é isso aí. O trailer são cenas de uma coisa que vai acontecer, né? Então o Senhor me mostrou um trailer que eu não vi nitidamente, mas ele me mostrou o trailer. Eu sei o que vai acontecer, mas não sei exatamente como vai acontecer, porque ele me mostrou o trailer. Então ele disse assim: acalma o seu coração. A sua história já está escrito. O que vai acontecer para você daqui a pouco já está escrito. Aqui está o trailer. E aí, aquilo que eu já vivi... é muito audiovisual. Isso, e aquilo que eu já vivi, Ana, lá atrás... Esse tempo que eu passei, que às vezes a gente pode falar, foi um deserto com ele, essas coisas, mas eu aprendi muito. E o Senhor me mostrou, eu te falei, no dia que ele me mostrou o trailer do que vai acontecer agora, ele falou para mim, minha filha, eu estou te mostrando o que vai acontecer agora da mesma forma que eu te mostrei lá atrás. Ele nos avisa. Só que você não enxergou. É. Mas eu te mostrei exatamente dessa forma.
Entendeu? Então é isso, por isso que eu falo assim, a gente tem que estar atento aos trailers, porque o Senhor vai te mostrar o trailer. Ele vai passar aquilo que vai acontecer na sua vida. Você é muito das artes. Você tem que estar atento àquilo, Você sabe? tem sinopse, você tem resenha, você tem trailer. Olha, muito obrigada. Imagina, Ana, eu que agradeço. Muito obrigada. Continue. Keep walking. Continua, porque tem muitas mulheres para você dar voz. Eu que agradeço. Eu quero, assim, assim como você fala, Márcia, você despertou, eu quero despertar muitas Anas. Ai, mas Porque, despertou, Ana, me trouxe pra cá. Eu sei que uma Ana despertada é milhares, sei lá, quantas outras Anas você tem despertado. E eu quero te agradecer, porque você realmente é uma amiga de Deus que Ele me apresentou para unir-se a mim. Porque eu não concorro, né? A gente não disputa. Nada. E a gente entendeu que nós estamos juntas. Porque quando você conhece Deus de verdade, a multiforme graça. É isso. Assim, são inúmeras pessoas, não é um protagonista. A história é de Deus. E ele tá chamando a gente pro elenco dele, imagina? E assim, Ana, eu te amo te pelo amo que muito. você é, sabe? Pelo aquilo que você faz, pelos cuidados que você tem com o Miguel, pelos cuidados que você tem com o seu marido. Eu amo aquele olhar do seu marido pro Miguel. É demais. Eu sei que isso foi. E o seu pro Miguel, porque eu sei que aquele olhar de amor pro Miguel dele é porque você alimenta todo dia aquilo. Sabe? Então eu amo os cuidados que você tem. Você sabe, Márcia, esse final de semana a gente foi viajar, mas quando eu voltei, peguei meu celular, tava assim, milhares, até mandei para lá no nosso projeto, tantas pessoas falando sobre um jovem casal de influenciadores nos Estados Unidos que anunciou a gravidez, estavam felicíssimos com a gravidez. E aí, quando foram fazer o chá da revelação, fizeram o exame morfológico e apontou que a criança teria a síndrome de Down. E eles interromperam a gravidez. Uau, que tristeza. E muitas pessoas atacando. Ninguém pode tirar a vida, mas não é sobre... Eu tô com uma compaixão desse casal. O que será que eles abortaram, hein? Que Deus tinha tão bom na vida deles. Eu olho pro meu filho Miguel. A gente teve essa proposta. Gente... O médico falou assim, olha, tá aqui o seu exame, ele tem uma cardiopatia importante, vocês podem escolher. Não existe escolha, a vida é de Deus. Só que existe, ao longo dos anos, uma construção para que vai te fazendo assim, você é autossuficiente, você pode escolher a eutanásia, você morre. Teve um poeta, o irmão da Marina, aquela cantora, ele foi para um lugar da Europa e falou assim, chega, para mim já deu, vou morrer. Eutanásia. Você não pode fazer isso. A vida não é sua. E nem sei porque eu comecei a falar isso. Mas, enfim, porque Deus tem um projeto para cada um. E a gente passou esse final de semana, né? Você não pode abortar ele. Nem abortar o seu projeto, nem o seu filho, nem os sonhos. Porque os sonhos, que nem se falou no comecinho, os sonhos de Deus são muito maiores e melhores que os meus. Eu fui com a Cláudia, nós fomos lá no Pastor Maurício, a gente vai ficar aqui até a noite, depois vocês vão embora mais tarde. Não, nós vamos terminar. A gente vai acabar. O Pastor Maurício, a Cláudia tem um filho autista, né? Descobriu há pouco tempo. E Quem aí, é Cláudia? A Cláudia é a minha amiga que é gerente do Banco Safra. Ah. Ela tá sempre aí, você deve ter visto ela por aí já. E aí ela tinha um profeta lá. E o profeta falou para ela, onde foi? Ele falou para ela assim, olha, ele não sabia nada da vida dela. Um desses que o pastor... o seu filho, ele é especial, mas antes dele ser especial, você é especial. Você só tem ele porque você é especial para Deus. Você é especial para Deus. E o que você tem através do seu filho é tão grande, tão grande, tão grande, que você já vai começar a tomar posse. Ela chorou que nem... Meu Deus. Você não entendeu e você não enxergou ainda o porquê do seu filho. Quantos anos tem o filhinho dela? Tem 7. E ela descobriu há pouco, sabe? Ela falou que ela descobriu faz pouco tempo dessa... Mas tudo tem um propósito tão enorme, assim. O senso de presença que o meu filho Miguel... Cada filho traz um ensinamento. Mas Miguel nasceu, eu tinha 40 anos. E muitas pessoas diziam assim, ele nasceu assim porque você é mais velha. As pessoas querem culpar. Deus é soberano. O Miguel é uma promessa de oração. O Igor nasceu, eu tinha 39. Então, aí as pessoas falam, é por isso, é por aquilo. Não, não é. E a vida do Miguel não é minha. Eu sou a tutora dele nessa história, na vida dele, mas a vida é de Deus. Então, você tem nos
trazer ele aqui para trabalhar, ele ama. Amanhã é quarta-feira. Eu falei, amanhã você vai. Agora vai trabalhar mais, viu? Porque a gente tem que estar preparado agora com o nosso novo espaço, porque lá a gente vai ter 3 salas, né? Nós vamos ter 3 salas de podcast. Multiplicação. Eu tô achando que o como chama o lugar que ele tá agora? Outback. Eu tô achando que o Outback não vai ter o Miguel por muito Vai tempo. ter, fica lá um pouco servindo mesas. O Miguel é o Outback, o Miguel é videomaker. Era preciso passar por Samaria, Judéia, até os confins da terra. O Miguel é aqui de vocês mesmo. Obrigada, meu amor. Obrigada por abrir seu coração. Tinha tantas coisas que eu precisava te perguntar, te contar e dizer, mas foi o que Deus tinha para essa refeição, né, Kelly? Deu? Obrigada por tudo. Obrigada.